Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal de sexto e sétimo anos, estão preparados para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre pronome. Pronome é mais uma daquelas séries de classes gramaticais. Lembra que nós vimos? Substantivo, adjetivo, artigo. Então, ó, já foram 3. Agora a gente vai para o pronome. Para começar falando de pronome, a gente tem que entender o que é o pronome, né? Pronome é aquela classe de palavras usada para substituir o nome, evitando a sua repetição. Então, imagine que vocês estão produzindo um texto, falando do Joãozinho. O Joãozinho foi ao parque, o Joãozinho brincou no escorregador, encontrei o Joãozinho ontem. Olha só, se a gente ficar usando o nome, vai gerar o quê? Uma repetição no nosso texto. Então é aí que entra o pronome, fazendo o quê? Substituindo, né? Joãozinho foi ao parque, ele brincou no escorregador, encontrei-o ontem, ó, o pronome, ele, pronome, tudo fazendo parte do quê? Da substituição desse nome que a gente citou primeiro, ok? Trata-se de uma palavra variável em gênero, número e, no caso dos pronomes pessoais, em pessoas. Então, lembra da variação? Como a gente viu no substantivo? Varia gênero, número e grau. Aqui vai variar em gênero, porque eu tenho ele e ela, tá? Um exemplo de pronome pessoal do caso reto. Número, porque eu vou ter ele e eles, então eu tenho singular e plural. E pessoas. Agora é que vem, professora, mas como que vai variar em pessoa? Para entender os pronomes é imprescindível que vocês se atentem àquelas pessoas do discurso. Então vem comigo. Primeira pessoa, a primeira pessoa do discurso é aquela pessoa que fala, né? No caso aqui, quem está falando com vocês? Eu. Eu está no singular, mas a primeira pessoa pode ser eu ou pode ser nós, tá? Singular e plural. Segunda pessoa, com quem se fala? Eu estou falando com quem? Com vocês, tá? Então aqui eu tenho o tu no singular, o vós e hoje em dia muito utilizado, né? O você ou vocês. E a terceira pessoa? Quem vai ser a terceira pessoa do discurso? Ué, professora, mas se já tem quem está falando, com quem está falando, eu tenho o do que ou de quem se fala, tá? Do que se fala. Essa é a terceira pessoa do discurso. E aí que entra ele, né, ou ela, e eles ou elas, ok? Terceira pessoa. Por isso que ele vai variar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, ok? Isso usado nos pronomes pessoais. Então, olha alguns exemplos. João, magoaste no joelho? Tu estás bem? Então, olha só, o magoaste aqui, gente, é o de se machucar, né? Olha que ele usou o pronome te e o pronome tu. A gente vai ver mais pra frente, hoje não vou entrar nessas especificidades, do pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Hoje a gente vai introduzir pronome, passando assim só para vocês conhecerem. Depois a gente vai para aquelas especificidades. Sim, eu tropecei, mas não me magoei, né? Não me machuquei, tropecei, mas não machuquei. Se te tivesses magoado, alguém te levaria ao hospital. Olha, que aqui, ó, a gente tem de novo o te e o te. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Te, tua, vai fazer referência a que pessoa do discurso? Segunda pessoa, tá? Vamos pensar aqui comigo. Seu, sua, segunda pessoa do discurso. Aí a gente vai entrar lá nos pronomes demonstrativos, nos pronomes possessivos, que também vão fazer referência à primeira, segunda, terceira pessoa do discurso. Certinho? Vamos lá? Vamos seguir? Aqui ele traz como subclasses de pronomes, mas a gente também pode falar que são os tipos de pronomes, né? Na língua portuguesa nós temos 6 tipos de pronomes, tá? Ele começa aqui com o pronome pessoal, que refere-se geralmente aos participantes do discurso.
Então, pronomes pessoais são aquelas pessoas que vão substituir as pessoas do discurso. São aquelas, sabe aquelas que vocês utilizam para poder conjugar os verbos? São essas as pessoas do discurso. Lembra quando vocês fazem aquela tabelinha lá antes de conjugar o verbo? Eu, tu, eles, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Aí vai depender. Esses são os nossos pronomes pessoais do caso reto. Professora, por que do caso reto? Porque eles substituem diretamente as pessoas do discurso, tá certo? Aqui, ó. Qual que é a função sintática do pronome pessoal? Ele vai ser sempre o sujeito, tá? Professora, não sei o que é sujeito. Calma, sexto e sétimo ano, que essa é uma aula que vocês vão ver, já tá no canal, tá? Lá do oitavo e nono ano. Se quiser conhecer aí, matar a curiosidade, pode ir lá. Mas o sujeito é aquela pessoa de quem eu falo. Então eu falo, eu brinquei no parque. Quem brincou no parque? Eu. Olha o meu pronome. Tá? Primeira pessoa do singular, ok? A função sintática do pronome pessoal é o sujeito, ou seja, é ser sempre alguém de quem eu estou falando na minha frase, certo? Aí eu vou ter aqui também o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o me, o mim, comigo. São pronomes que às vezes vocês utilizam aí na produção de texto e nem percebe que são pronomes, tá? Por exemplo, quando eu falo assim num texto, meus amigos vieram comigo para Nova York, né? Olha, vieram comigo, porque eu não falo vieram com eu, nem vieram com mim, né? E uma coisa, pessoal, pelo amor de Jesus, não escrevam, porque a tia Vanessa vê muito aí nas redes sociais isso aqui, ó. Comigo. Senhor, não, tá? Não. Comigo, ó. Comigo. É de mim o comigo? Faz referência a mim? Faz. Mas é comigo junto. Ok? Vamos ficar atentos também a essa parte ortográfica, pessoal. Aqui a gente está vendo classes de palavras, né? A parte gramatical do português, mas a gente não pode se esquecer hora nenhuma da parte ortográfica, escrita correta, os acentos, ok? Vamos seguir? Pronome demonstrativo. Esse aqui, pessoal, é muito importante porque gera sempre uma dúvida. Professora, quando que eu vou usar esse? Quando que eu vou usar este? Vou dar um macetinho aqui para vocês que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Primeiro vamos entender que os pronomes demonstrativos são aqueles usados, o próprio nome já diz, para demonstrar, tá certo? Ó, esse pincel, este pincel, aquela lâmpada, tá? Então, tudo que eu for usar, o termo que eu for usar para demonstrar alguma pessoa ou algum objeto vai ser um pronome demonstrativo. Como que eu vou saber a diferença? Simples, simples. Quer ver? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então vamos pegar aqui 3 exemplos simples de pronomes demonstrativos. Eu posso ter esse, eu posso ter este e aquele, certo? Quando que eu vou usar cada um deles? Simples. Este, quando o objeto estiver perto da primeira pessoa. Então, este pincel, este apagador, este quadro, esta TV. Esse, quando estiver perto da segunda pessoa. Com quem eu falo? Então, você que está em casa com esse caderno, com esse livro. Professora, mas como que eu vou lembrar primeira, segunda pessoa? Simples, olha aqui. Segunda pessoa, não começa com S? Ó, S de segunda. S usado no esse, ok?
Depois vai sobrar o este, que é quando estiver perto de você e você estiver falando. E aquele, né, para a terceira pessoa, quando estiver longe, tanto de quem fala quanto de com quem se fala. Então, aquele livro, aquele quadro, aquela porta, tá certo? Simples, não tem segredo. Certo, pessoal? Entenderam o truque? Ó, segunda pessoa com S. Então, esse, sempre quando o objeto estiver perto de com quem você está falando. Está perto de você, este, esta, isto, ok? Pronome demonstrativo, só isso, super simples. Depois vem o pronome possessivo. Observe a palavra, ó, possessivo. Ela indica o quê? Posse. O meu, o minha, o seu, o sua, tá? Então ele vai variar em masculino e feminino, vai ter o plural, tá? E aqui, ó, vários possuidores, porque eu tenho novamente a primeira, segunda e terceira pessoa. Então pode ter um objeto que é nosso, ó, primeira pessoa do plural. Nosso se refere a nós, tá? Posso ter um objeto que é vosso, ou seja, só seu, tá? Segunda pessoa. E aqui também vai ter o seu, suas, seus, suas, sempre dentro daquelas pessoas do discurso. Eu, tu, ele. Então, eu, se eu estou falando de mim, primeira pessoa, e eu preciso usar um pronome possessivo, este pincel é meu, certo? Esse caderno que está aí com você é seu, ok, pessoal? Muito tranquilo, não tem dificuldade no pronome. Às vezes a gente vai no nosso dia a dia e usando, né, sem saber esse uso correto mesmo do pronome. Então basta no começo ficar atento e depois vai usando naturalmente, deixa de ser um vício, né, e passa a ser o uso correto aí. Pronome indefinido. Gente, lembra do artigo indefinido? Preciso de um aluno. Que aluno? Qualquer um. Lembram desse exemplo na nossa aula passada sobre artigo? Pois é, aqui, ó, indefine. Professora, mas como assim indefine? Quando eu escrevo no meu texto assim, ó, algum objeto encontrado no meio do porão, tá? Algum. Que algum? Eu sei que algum objeto é esse? Não. Então eu estou indefinindo, tá? Eu estou usando um nome, né, um pronome para substituir um nome, que é o algum. Eu não tenho o nome desse objeto. Então sempre que eu usar um termo para substituir um nome, vai ser um pronome que pode inclusive indefinir. Não precisa necessariamente estar definido, tá? Então eu vou ter o que aqui? Algum. Nenhum aluno brincou no parque. Nenhum? Que nenhum? Né? Quantos nenhuns? A gente não sabe, tá indefinido, tá? Todo mundo brincou no parque. Todo mundo quem? Tá? Então, olha, outro pronome indefinido. A gente usa muito e a gente não sabe, né, classificar. Então, vamos ficar atento agora a essa classificação. Quando a gente aprende até a classificar, a gente passa a usar mais. E isso enriquece, inclusive, a produção de texto de vocês. Tá certo? Pessoal, e vamos recapitular então o que nós vimos na aula de hoje. O que nós vimos hoje? Hoje nós conhecemos uma classe de palavras chamada pronomes. Nós falamos sobre alguns tipos de pronomes. Falamos dos pronomes pessoais. Lembram dos pronomes pessoais? Aqueles das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Gente, se acostumem com esse termo pessoas do discurso, tá? Que vai ser muito utilizado lá no 8º e 9º ano, tá? Eu sei que na aula de português muita gente fala assim, pra que eu tô aprendendo isso? Porque na série seguinte você vai precisar disso, porque quando chegar lá no seu Enem, que às vezes você pode pensar que tá longe, você vai precisar disso, tá? Então se acostumem com essa nomenclatura, pessoas do discurso, ok? Nós vimos também os pronomes demonstrativos,
Lembra do truque? Esse com S que está perto da segunda pessoa, ok? Vimos os pronomes possessivos. Tem muito crush aí possessivo, viu? Que acha que o crush é só dele, meu, minha, lembra disso, tá? Pronomes possessivos. Aí vai ficar para a nossa próxima aula de pronomes o quê? A gente vai voltar, na verdade, em pronomes indefinidos, que a gente só viu um pedacinho ali. Nós vamos voltar em pronomes indefinidos. Tem os pronomes de tratamento. Aquele, Vossa Senhoria, excelentíssimo, tá? Vai ficar para a próxima aula, porque senão a nossa aula fica muito extensa, tá? E o pronome que assusta todo mundo, que é o pronome relativo. Aquele que tem o cujo, que tem o que, tá? Mas não se assustem, por isso que a tia Vanessa vai deixar ele por último, tá? Porque aí, ó, a gente retoma rapidinho esses e aprofunda um pouquinho mais nesses, certo, pessoal? Não deixem de falar para os colegas assistirem às nossas aulas, façam as anotações no caderno, façam as atividades e levem na escola, tá? Nos vemos na próxima aula. Até lá!